Ô Francisco, e quanto que é produzido mais ou menos nesse período? Em quanto que aumenta a produção? Quanto que aumentam aí as vendas? Bom, o que nós observamos basicamente é mais um aumento na comercialização do que efetivamente na produção. Se a gente fizer uma linha reta, um consumo linear, a gente tem algo em torno aí de 90 mil toneladas de consumo de peixes de cultivo por ano. Nesse período, nós temos um crescimento que varia de 30% a 40%, em regiões que vai a 100%, né? Mas tem outras regiões que em consumo médio. Edmar, e o que fez o Paraná se tornar o maior produtor nacional? Hoje acho que o principal fator, até pontuado pelo Francisco, as grandes cooperativas usar seu modelo de produção para os pescados também, como usa em outras proteínas. Então, quando você tem esse suporte, você tem um auxílio tanto da tecnologia como da gestão da pequena propriedade. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro Brasil que dá certo. A quaresma impulsiona o consumo de peixe. Francisco Medeiros é presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, BR Peixe BR. Seja muito bem-vindo, Francisco. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e no período extremamente importante para o nosso negócio. É isso aí. E também com a gente, Edmar Gervásio, que é analista do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria da Agricultura de Abastecimento do Paraná. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Estamos à disposição para auxiliar aí. Apelidada de Natal dos peixes, a época de quaresma representa um aumento considerável aí no consumo e vamos ver também se influencia no preço. Edmar, durante esse período, há uma variação aí de preço no mercado, para mais, para mesmo, porque a gente sabe que é um período importante, né, para o setor. Exatamente, né? Pescados em geral, você tem tração bastante grande de consumo, especialmente aí no período da quaresma, nos 40 dias aí que antecedem a Semana Santa. Então, isso é uma questão cultural, especialmente para os católicos. Então, você tem, em geral, uma substituição de proteínas, né? Então, você tem um consumo hoje aí bastante difundido no Brasil e especialmente no Paraná também, o consumo da carne de tilápia, você tem o consumo da sardinha, que tem um suave e é a forma de peixe mais econômica que o consumidor consegue encontrar, que é a sardinha no supermercado. Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, vamos começar falando aqui da alta da Selic. A gente sabe que quando o juro sobe pode trazer aí para a produção de alimentos e também para afetar aí a questão tributária, né? Exatamente, Joyce. A Selic chegou a 14,25 ao ano, né? É uma taxa altíssima. O Brasil tem um dos juros reais mais altos do mundo, né? E isso dificulta toda a cadeia produtiva. Nós temos que lembrar que isso vai se refletir no financiamento rural, no crédito agrícola, e isso gera um aumento dos alimentos, isso gera inflação, porque no momento que o agricultor, o produtor rural, precisa tomar um crédito mais alto, obviamente ele vai repassar esse montante para o seu custo, né? Isso aí acaba refletido lá na gôndola do supermercado para todas as pessoas que compram alimentos. Então, é muito nefasta essa alta da Selic, reflete na dívida pública do país. O Brasil está para rolar aí 2,5 trilhões de dívidas com uma taxa pré-fixada de 15% ao ano. É um absurdo para países, né? Os países desenvolvidos se financiam com 1,5%, 2%, no máximo 3% ao ano. O Brasil vai fazer a mesma coisa com 15%. E isso gera um efeito cascata na economia inteira, né? Inclusive para as pessoas que usam outros meios de financiamento no banco. Então isso aí acaba refletindo em toda a população brasileira, com um aumento de custo e, consequentemente, aumento de inflação. É um efeito cascata, né? Se a produção cai, a arrecadação tributária também sofre, tanto nível estadual, federal, e agrava ainda mais o rombo fiscal, né? Exatamente. Claro que quando a atividade produtiva ela desacelera, a tendência é que a arrecadação também caia, né? Apesar que o governo tem usado subterfúgios para ter um aumento
mesmo quando a atividade econômica não está tão bem assim, né? Mas acredito que essa fórmula já está se esgotando. Tivemos um aumento real de 10% praticamente ano passado nos tributos federais. Acredito que o setor produtivo não suporta mais esse tipo de carga tributária. Vai ser muito difícil o governo continuar nessa elevação tão importante. Falando agora do orçamento, doutor, aprovado pelo governo, quais os principais pontos aí que o senhor aponta? Bom, primeiro, né, que os parlamentares acabaram ganhando cada um 5 milhões de reais em verbas livres, né? Não está vinculado a nenhum ministério, a nenhuma obra específica, para poderem aprovar o orçamento, que é o trabalho deles, né? E aprovaram com 3 meses de atraso, quer dizer, é um absurdo, né? Obviamente que isso é uma grande fonte de corrupção, porque é um dinheiro que tem uma destinação livre, com pouquíssimo controle. Então, é aquele velho toma lá da cá entre o governo e o Congresso. Alguns pontos de destaque. Foram previstos 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. É uma vergonha, né? Com o nosso déficit atual, nós tivemos ano passado 38 bilhões em emendas e já foi um escândalo. Imagina que em 2025 agora teremos 50 bilhões. Vergonhoso. Aí nós vemos o governo reduzindo 7,7 bilhões do Bolsa Família, alegando que isso se deveu a uma melhor eficiência do programa. Não acredito nisso, mas se for por maior eficiência, por descadastrando famílias e pessoas que não deveriam ter direito ao benefício, ótimo. Mas eles, na contramão disso, disseram que ninguém foi descadastrado. Então, quer dizer, não sei de onde tiraram os 7,7 bilhões. O governo destinou 3,6 bilhões para Vale Gás, 18 bilhões para Minha Casa Minha Vida, quer dizer, continuou com custo alto em alguns programas, como esse do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E destinou 1 bilhão de reais apenas para o seguro agrícola, que a reivindicação de todas as entidades era 4 bilhões no mínimo, e o governo destinou apenas 1 bilhão. É mais uma vez cortando o dinheiro do agro. E o governo fez uma grande propaganda que destinou 15 bilhões, né, ao Plano Safra, que este ano teve 4 e pouco. Não é bem assim, porque, na verdade, mais da metade, 8 bilhões e 700, são para a agricultura familiar. E o governo vai descontar esse dinheiro, vai descontar desse dinheiro vários programas de anos anteriores que precisam ser quitados. Então, na verdade, se formos botar na ponta do lápis, vai sobrar para o setor que mais produz alimentos, né, que são os produtores maiores, vai sobrar aí 5 a 6 bilhões de reais, que é um pouquinho mais do que esse ano, e não é nada comparado com a necessidade de financiamento do nosso agronegócio. Isso, somando com essa alta da Selic, mostra que o nosso produtor rural vai continuar tendo um crédito caro ainda nessa safra 2025-2026. E isso acaba se refletindo, como já dissemos, em inflação. Trabalhar contra o produtor rural é trabalhar contra a população. Doutor, atualização aí sobre questões que estão no STF, a condenação aí da cabeleireira, né, que pintou a imagem lá com batom. Pois é, eu ia até perguntar, você usa batom, né, Joyce? Você se cuida perto do fogo, alguma coisa? Porque o ministro Moraes disse que ela usou um produto inflamável. O produto inflamável era o batom, né? Que ela usou o batom para pintar, né, escrever na estátua da frente do STF, perdeu o mané, que foi uma frase de altíssimo nível do nosso ministro Barroso, né, que é o presidente do Supremo, que disse isso em Nova York, né? Estava lá em um evento e disse isso para os militantes que estavam apoiando o ex-presidente Bolsonaro. Então ela fez isso, foi condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua na frente do STF, por incitação ao golpe, quer dizer, é uma pena de homicídio, né? Homicídio a partir de 12 anos, é uma pena de alguns homicídios. Ela foi condenada por escrever de batom na frente do Supremo Tribunal Federal. É mais um absurdo, né, que o Supremo cometeu. E um outro, né, que aconteceu semana passada, o Supremo entendeu que não deve afastar os ministros Zanin, Dino e Moraes do julgamento do Bolsonaro, que já erroneamente está no Supremo, como já falamos, ele não tem foro privilegiado, devia estar em primeira instância. Se fosse o Supremo, deveria ser julgado no pleno, não, ele vai ser julgado pela primeira turma, e tem esses 3 inimigos declarados do Bolsonaro. O Zanin, que foi advogado do Lula, toda a Lava Jato, o Dino, que tem discursos homéricos pregando
total exclusão do Bolsonaro da política, e temos o Moraes, que não precisamos nem dizer, né? Tudo que já aconteceu entre os dois justifica que o Bolsonaro não deveria ser julgado por esses 3 ministros, mas o Supremo entendeu que não, que eles devem continuar julgando esse presidente Bolsonaro. Então, já temos aí praticamente certo o recebimento da denúncia pelo Supremo, a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O Supremo deve acatar por todas as declarações dos ministros e por manter esses 3 inimigos declarados do Bolsonaro no julgamento. O STF descobriu o batom inflamável, se a moda pega. Por falar aí de questão, né, do setor judiciário, doutor, falamos recentemente sobre os aumentos absurdos, os privilégios do sistema judiciário, de juízes, desembargadores, e esse valor pode até aumentar? Joyce, isso é uma fábrica de novos escândalos, né? Às vezes o nosso telespectador questiona, nós estamos falando de novo dos aumentos. Sim, porque vocês têm que entender o que acontece no judiciário. Para você ter uma ideia, dos afastados por vender sentença no STJ, essa operação que está acontecendo, eles continuam afastados, mas recebendo R$36 mil de salário, a maioria. Porque, na verdade, o funcionário público agiu mal, ou ele se aposenta, ou ele é afastado recebendo benefício integral, que é uma vergonha isso, né? Tivemos alguns escândalos semana passada, mostrando que 8 dos 10 juízes que mais ganham no Brasil são aposentados, e o campeão é o Tribunal de Rondônia. O Tribunal de Rondônia, Rondônia tem o 6º menor PIB do Brasil, e o Tribunal de Rondônia paga até R$2,5 milhões por ano para juízes aposentados. É uma vergonha. Ontem saiu uma análise sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro gasta mais com o Tribunal de Justiça do que com a educação. Toda a verba de educação no Rio de Janeiro é menor do que o que se gasta só para sustentar o Tribunal de Justiça. É mais um escândalo. E o último, o Ministério Público agora reivindicou nacionalmente e conseguiu a isonomia com o Judiciário, com aquela verba por assunção de acervo processual. O que é isso? Os juízes se deparam com, assumem a sua função em determinada comarca e veem que tem bastante processo. Eles ganham por esse acúmulo de processos, quer dizer, já faz parte da função deles, né? Seja competente, não deixa acumular mais. Mas eles ganham uma gratificação que fica fora do teto sobre isso. Agora o Ministério Público pediu a mesma coisa e ganhou. Os promotores, procuradores também vão ter uma gratificação por esse acúmulo de processos. Isso para vocês terem uma ideia. Só em São Paulo, 1.900 procuradores receberão mais de R$1 milhão cada um. É um escândalo atrás do outro com essa questão das remunerações do judiciário. País das desigualdades. Altos salários para não fazer justiça, né? Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Ô Francisco, e quanto que é produzido mais ou menos nesse período? Em quanto que aumenta a produção? Quanto que aumentam aí as vendas? Bom, o que nós observamos basicamente é mais um aumento na comercialização do que efetivamente na produção. Se a gente fizer uma linha reta, um consumo linear, a gente tem algo em torno aí de 90 mil toneladas de consumo de peixes de cultivo por ano. Nesse período, nós temos um crescimento que varia de 30% a 40%, tem regiões que vai a 100%, né? Mas tem outras regiões que em consumo médio. Ou seja, a expectativa é que nós tenhamos uma comercialização em torno de 140 mil toneladas nesse período, aumentando esse percentual que eu já te falei. Quando se trata de tilápia especificamente, esse peixe, esse filé principalmente que vai ser comercializado, grande parte dele já está no estoque do supermercado, já está no estoque do food service, e se não estiver lá, está no estoque do frigorífico. Então, de alguma forma, ele já foi produzido, processado. Diferente do peixe nativo, que é tambaqui, que é um produto que é comercializado fresco, e sim, se leva para o ponto de venda semanalmente. Agora, Edmar, e o consumo? A gente sabe que o brasileiro não tem muito, né, o hábito, a gente tem muito mais que aumentar o consumo de peixe, até para favorecer aí o agro e pelos benefícios para a saúde. A demanda chega a superar a oferta? Acho que a gente tem muito mais produção ainda do que o consumo, né?
Ela é, de certa forma, da oferta, né? Você não tem, de certa forma, excedente, porque você tem uma produção bastante escalonada. Hoje as cooperativas estão nesta atividade e elas já têm uma expertise muito boa aí com outras proteínas, como a carne suína, carne de frango, que são sistemas integrados. Então, hoje na região oeste do estado do Paraná, por exemplo, que é um grande produtor de tilápia, ela tem uma cadeia já de integração bastante relevante, e ela consegue se planejar com um razoável período de tempo para colocar esse produto no mercado, né? Então, hoje a oferta, na verdade, à medida que as cooperativas aumentam a produção, ela vai gerando uma nova demanda. Então, porque o consumo de pescados por parte do brasileiro ainda é abaixo do que preconiza a FAO, ali quem consome em torno de 14, 15 quilos por ano. Então, você não tem, na maioria das regiões do Brasil, você não tem esse nível de consumo, com exceção à região norte do estado, que consome mais de 50 quilos de pescado por ano. Na região sul, a gente tem abaixo de 5 quilos, né? Então, o Paraná tem algumas estimativas que não consome 2 quilos de pescados por ano. Então, isso, um consumo precário, realmente a gente tem um grande para aumentar o consumo. Francisco, e quais os tipos de peixe mais cultivados? A gente sabe que a tilápia aí domina, né, o mercado, tambaqui é o nativo. Quais são os principais? Bom, atualmente quase 70% de tudo que a gente cultiva no Brasil é tilápia. Isso tem aumentado gradativamente, provavelmente antes de 2030, 80% será tilápia. E aí nós temos os peixes nativos, que é capitaneado pelo tambaqui e pela tambatinga. Tem outros de menor volume, tipo o pintado, o pirarucu, a própria curimbatá, mas o líder é realmente a tilápia, dos nativos, o tambaqui. Sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria.
Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Francisco, nós já falamos outras vezes aqui no programa, em outras participações suas, né, sobre o consumo crescente de peixe. Cresceu na última década, mesmo fora da época de quaresma, né? Só que tem potencial para crescer ainda mais. O que você atribui esse crescimento? As pessoas estão conhecendo mais essa proteína, entendendo os benefícios do peixe? Bom, um dos motivos do aumento do consumo, a gente tem um histórico aí da tilápia, que já são 11 anos consecutivos de aumento anual acima de 10%. Então, nós nunca tivemos uma série histórica de nenhuma proteína no Brasil, seja suíno, aves, bovinos, que tenha crescido acima de 10% durante 11 anos seguidos. Então, isso por si só já é um case de sucesso. Agora, um dos motivos que levam a isso é o fato de que o consumo per capita no Brasil sempre foi muito baixo. Para você ter uma ideia, o continente africano, que historicamente tem um baixo consumo de proteína, consome mais pescado do que a gente, tem um consumo melhor. Outro fator importante é que o Brasil ele é muito mais, vamos dizer assim, continente interno do que litoral. E no litoral sempre teve uma oferta, o consumo per capita era bom, você pega a região de Santa Catarina, São Paulo, região Nordeste, região Norte, sempre teve. Mas com o aumento da ocupação do interior do Brasil, esse peixe não sai do litoral. Então, a tilápia veio exatamente ocupar esse espaço. E por se tratar de uma commodity internacional, onde os pacotes tecnológicos estão definidos, ela acabou ocupando um espaço extremamente importante, porque a demanda e o interesse de consumir o pescado sempre teve. O problema é que muitas vezes, quando o produto chegava aqui, já não chegava nas condições adequadas. E aí a pessoa ficava esperando tirar férias para comer peixe no litoral. Então, ela se encaixou dentro desse perfil do consumidor, que hoje, inclusive, busca questões de saúde, né, para o seu dia a dia. Edmar, e o que fez o Paraná se tornar o maior produtor nacional? Hoje acho que o principal fator, até pontuado pelo Francisco, é as grandes cooperativas usar seu modelo de produção para os pescados também, como usa em outras proteínas. Então, quando você tem esse suporte, você tem um auxílio tanto da tecnologia como da gestão da pequena propriedade. E isso, de certa forma, viabiliza você ter um produto de qualidade e a cooperativa tem um sistema logístico próprio que consegue colocar lá nos confins do Maranhão, por exemplo, a tilápia produzida. Então, isso beneficia e coloca-se como um leque aí para ter novos consumidores, como pontuou o Francisco, a gente cresce hoje em grande parte o consumo por novos peixes que antes não tinham acesso a essa proteína, né? Aliado a isso, você tem a gente tem uma redução aí marginal em termos de custo também desse produto, né? Porque você hoje tem a carne de peixe, ela é mais cara que todas as mais consumidas, como a carne de frango, a carne bovina e a carne. Mas hoje você tem um estreitamento aí entre o preço da carne bovina e a carne de peixe. E a tendência, com um ganho de escala em termos de produção, e isso vai acontecendo ano a ano, você tem a trazer esse preço para o consumidor mais próximo às outras proteínas, nesse caso mais a bovina, mas isso deve também beneficiar um aumento de consumo aí nacional da tilápia especialmente. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitae 7.1 e pronto, Caut. Ô Edmar, há uma forma aí de manter os preços acessíveis para o consumidor final, mesmo com uma temporada aí de alta demanda? Pescados e até outras proteínas e os produtos em geral no supermercado, eles têm uma tendência de ter preços maiores no início do mês, né? E a partir da segunda quinzena, normalmente os supermercados, os locais de venda, eles têm uma tendência de diminuir seus estoques e com isso fazerem ofertas bastante interessantes. Então, hoje, esse modelo é bastante difundido nas grandes redes de supermercados. E a tendência é que, apesar da alta dos preços inicialmente nesse período da quaresma, que na próxima quinzena e nos 10 dias finais do mês, você tenha aí uma redução dos preços, possivelmente em boas ofertas aí que o consumidor vai aproveitar aí um pescado mais barato se realizar a compra mais ao final do mês. Francisco, e esse aumento aí de consumo, principalmente da tilápia nesse período, pode ser um incentivo aí para mudanças alimentares ao longo do ano? Exatamente, mesmo porque nessa quaresma nós não teremos aumento de preços para o consumidor, no caso especificamente da tilápia. O mercado está bastante aquecido, a pressão de comercialização está muito grande, os preços devem ser estáveis. Com isso, acaba facilitando que o consumidor tenha uma opção economicamente importante, porque a gente é acostumado a consumir aqui na região sul e sudeste o filé, mas na região nordeste 90% do consumo é da tilápia inteira num preço na faixa de 14 a 18 reais, ou seja, 14 a 18 reais de uma tilápia eviscerada é a proteína animal atualmente mais barata do Brasil. Nem ovos está chegando nesse preço. Então, assim, depende muito do perfil. Ou seja, nós decidimos comer a picanha da tilápia, então paga mais caro por isso. Nós temos, inclusive, um produto intermediário hoje, que é a posta de tilápia, que é a metade do preço do filé de tilápia, basicamente. Ou seja, ela tem uma série de oportunidades para todas as classes sociais, começando da tilápia inteira congelada até o filé de tilápia. O maior consumo continua, talvez 80% ainda sendo do filé, porque tem consumidor, uma grande quantidade de consumidor para isso. O Brasil é gigante, né? Cada região tem a sua particularidade até na forma de consumir um mesmo produto. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço e lembrando a todos, né?
aos católicos, vamos seguir a religião. E aos demais, vamos seguir a tradição, vamos consumir pescado durante o período de Quaresma. Edmar, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, estamos à disposição aí. Vamos incentivar essa cadeia que cresce ano a ano aqui no Paraná, por exemplo. Crescemos na casa de 2 dígitos aí há um bom tempo também, né? Uma atividade que deve dobrar aí de tamanho nos próximos 3, 4 anos. Vamos ter aí um volume dobrado em termos de produção no estado do Paraná. Peixe é agro, peixe é saúde. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.